mulheres lindas. Aqui também tem varões aqui conosco. Então eu vou dar a paz do Senhor para a igreja. Nós estamos hoje florida aqui e estou muito feliz. Quero agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade e a nossa amiga, nossa irmã Érica pelo convite, pela confiança. E sei que Deus vai continuar falando conosco nesta noite, amém? Você que está aqui, você que está em casa, abra o seu coração. O Criador, o Autor da vida, está aqui neste lugar. E Ele quer encher o nosso coração de alegria da sua presença. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmo 39. Eu sempre falo isso, que eu peço ao Espírito Santo que me dê a passagem, porque aí não dá errado, não é, queridas? E o Senhor deu o Salmo 139. Acharam, encontraram? Amém? Como é bom estarmos aqui neste lugar, amém? Vamos lá? 139, versículo 1. Antes de eu ler, eu não tenho costume de fazer isso não, mas só essa noite, vire para a pessoa que está do seu lado e diga assim: foi bom você ter vindo. Como é bom adorar a Deus junto com você. Aleluia. Como é bom adorarmos a Deus nesta unidade. Amém? Salmo 139. Os irmãos, eles conhecem a versão que eu gosto de ler, é a NVI. Então a gente coloca aqui para todos lerem juntos. Amém? Acompanhar junto comigo. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a Tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para Ti. A noite brilhará como o dia, pois para Ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu Te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de Ti, quando em secreto fui formado, entretecido
como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Isso é tremendo, irmão. Só para a gente, de novo. Olha, versículo 17. Os teus olhos viram o meu embrião. Dá para dar um glória a Deus, não dá? Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Podeis assentar, queridas. Tremendo isso que nós acabamos de ler. Antes mesmo de nós existirmos, o Senhor já conhecia os nossos dias. Ele sabe o começo e o fim como será. E o salmista Davi, ele vem falando no Salmo 139 sobre a onisciência, a onipresença e onipotência do Deus Criador. Do Deus que criou todas as coisas e que nada fica em oculto aos teus olhos. Do versículo 1 ao versículo 6, ele vem falando sobre a onisciência. E há uma palavra aqui no versículo 1 que diz assim: Senhor, tu me sondas. E a palavra sondar, ela tem sentido de cavar, penetrar, alcançar o mais profundo. Então o salmista está declarando que o Senhor, Ele alcança o mais profundo do nosso ser. Eu estava estudando semana retrasada no curso, e a ciência, ela comprova que dentro de cada um de nós, há um vazio. Há um vazio que nós tentamos preencher. Eu não sei aqui quantas aqui nasceram num berço cristão, mas eu creio que muitos não nasceram. E havia um vazio no nosso coração que somente o Senhor pode preencher. Muitas pessoas buscam preencher esse vazio com uma diversão, com uma bebida, com algo que vai preencher somente no momento. E que vai até fazer mal para o corpo que o Criador criou. Mas enquanto nós não entendemos e não nos voltamos para Deus, esse vazio que está dentro de nós fica ali. E só Deus nos conhece. Ele cava, Ele vai no profundo, Ele penetra aonde até você mesma não conhece. Às vezes a gente costuma dizer assim: eu confio em Deus, mas em mim, porque eu posso tomar uma decisão hoje e amanhã não fazer. Mas Deus não. Quando Ele começa uma boa obra, Ele é fiel para completá-la. E nós que estamos aqui nesta noite, nós somos essa boa obra. E o Senhor tem, penetrado no mais profundo do nosso ser. E Ele tem dito para nós: eu sou o Deus que te criou e que te formou. Se você confiar em mim, se você se entregar a mim, eu sou aquele que sondo e que levanto e que sustento e que preencho toda e qualquer solidão. E que preencho todo e qualquer problema. Às vezes nós ficamos prostrados diante de uma situação, enquanto é só nós voltarmos para Deus, o Criador,
o autor da nossa história. E o salmista Davi, ele começa a dizer: olha, de longe tu conheces os nossos pensamentos. Você sabia que o ser humano, por dia, ele pode ter 10.000 pensamentos? Beber um pouco da água. Você sabia disso? 10.000 pensamentos. E antes que a palavra nos chegue na nossa boca, a Bíblia diz que Ele já conhece. Mas sabe por quê? Porque Deus, Ele foi tão maravilhoso conosco, Ele é tão maravilhoso, que quando a gente fala, já tem 8 palavras programadas para vir em seguida. É por isso que a gente não fala assim: vou falar algo, espera um pouquinho, vou falar outra, espera um pouquinho. Não, a gente vai falando, ainda mais mulher, né? Mulher, eu acho que o Senhor foi lá e carimbou. Nós vamos falando, por quê? Porque conforme sai a palavra, o cérebro já está programando as 8 palavras, e assim vai conforme nós vamos falando. Então, de longe, Ele já conhece o meu e o teu pensamento. Não tem como esconder o pensamento de Deus. Às vezes a gente pensa assim: eu não vou contar para Deus, Ele já sabe. Você não tem como conhecer o pensamento do teu filho, do teu marido, do teu irmão que está do teu lado, da tua irmã que está do teu lado. Mas Deus está sondando e está dizendo: sei tudo que todo mundo está pensando aí. Olha que tremendo. Conheces o meu pensamento. Ele faz a declaração, por quê? Porque naquela época, os povos daquela região tinham um costume de dizer, eles tinham uma crença de que o Deus, de cada Deus habitava em uma região. Então, região tal, habitava tal Deus, e ele protegia aquela região. Em outra região, habitava outro Deus, e ele protegia aquela região. Aí o salmista Davi vem logo colocando por terra esse argumento mentiroso e pobre. Porque o nosso Deus, Ele não habita em uma região. Ele não habita aqui, Ele não habita ali. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele está em todo lugar e ao mesmo tempo. Ele está aqui, Ele está cuidando da tua casa, Ele está cuidando dos teus, Ele está cuidando da tua família. Que coisa gloriosa! É esse o autor da vida. Aí o salmista falou: Ele me conhece de longe os pensamentos. Ele nos conhece. E ele vem dizendo que, olha, se Ele conhece, se Ele sabe o que você está sentindo, o que você está precisando, você não precisa ter medo de falar com Ele. Muitas pessoas não se aproximam de Deus porque fica: Senhor, meu pensamento foi um pensamento ruim. Mas você pode falar tudo para Ele: Senhor, meu pensamento não foi bom. Purifica-me. Como o salmista falou: Senhor, não retira de mim o teu espírito. Porque o fôlego de vida o Senhor deu para a humanidade. Mas quando Ele fala: não retira de mim o teu espírito, é o espírito que Deus dá para a gente. O salmista Davi está dizendo: Senhor, não retira de mim o teu Espírito Santo. Se você está aqui, se você conhece a Deus, foi o Espírito Santo que fez essa obra na tua vida. Então você pode falar, então você pode confessar, então você pode abrir os lábios e dizer para Ele: Senhor, Tu me cercas por detrás e por diante. Às vezes nós ficamos com mais medo do adversário do que tememos a Deus. Porque a Bíblia diz que o adversário, ele fica ao nosso derredor, mas o nosso Deus, Ele fica ao nosso redor, nos guardando, nos cercando por detrás e por diante. E aí o salmista vem dizendo, do versículo 7 ao versículo 12, que Deus,
Ele é onipotente. Que se formos ao mais profundo abismo, Ele está lá com o poder dEle, com a onisciência dEle. Não tem como se esconder do nosso Deus. Em Isaías, capítulo 45, versículo 7, diz assim: eu formo a luz e crio as trevas. Não tem como se esconder de Deus. Deus, Ele pode não habitar em todo lugar, mas Ele sabe o que acontece aqui, o que acontece no inferno. Ele sabe o que acontece em todos os lugares. Quando eu falo habitar, é porque tem lugares que Deus, Ele reina com a sua majestade, porque Ele está sendo adorado. Deus está aqui neste lugar, com a glória dEle, com a presença dEle, se apresentando para nós e dizendo: eu sou o autor da sua vida. Você chegou até aqui, você está com medo, minha amiga? Você está com medo, minha irmã? Você vai sair desta noite aqui livre do medo. Se o médico disse para você que não há cura para a sua enfermidade, eu quero te dizer que o médico dos médicos está aqui. O autor da sua vida, só Ele sabe quando será o seu fim. Só Ele sabe quando será o meu fim. Onisciente, onipresente. Não adianta ir mais baixa caverna. Eu vou para uma caverna, lembra de Elias? E o Senhor falou para ele: Elias, o que tu fazes aí? Depressivo, porque havia recebido uma ameaça de Jezabel. E eu te pergunto, a ameaça que Jezabel fez, queria matar Elias, se cumpriu? Elias morreu, como Jezabel falou? Elias foi levado. Aleluia. Passou uma carruagem de fogo. Ramachoranai. Por isso que Deus falou: Elias, o que tu fazes aí, Elias? Eu sou o Deus da tua vida, Elias. Mas é muito fácil a gente falar de Elias, porque isso acontece com a gente também. Às vezes a gente quer ficar numa caverna. E eu acho que foi por isso que o Espírito Santo colocou esse tema no coração da Érica. Gratidão. Sabe por quê? Porque quando nós passamos situações difíceis, nós pensamos assim: só olhamos para a situação difícil. Mas o Senhor quer que nós sejamos gratos. O Senhor quer que a gente olhe e fale: eu posso estar passando por isso, mas eu sei quem é aquele quem guerreia por mim. Do versículo 13 ao versículo 18. Ai, agora é claro que eu estou correndo, não dá para destrinchar todo o salmo. Mas do versículo 13 ao 18 vem falando desse autor da criação, sobre a onisciência, a onipresença, a onipotência dele. Ele fala de um Deus que é um verdadeiro artesão. Ele vai tecendo a nossa história, a nossa vida, com muito cuidado e muito capricho. E aí ele vem dizendo assim, versículo 13 ao 18. Coloca ali, para nós lermos novamente. Eu vou ler aqui, vocês acompanhem aí, 13 ao 18. Tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Existem algumas versões que diz de um modo assombroso. Pensa, Deus criou a gente, permitiu que nós estivéssemos gerados no ventre da nossa mãe. Só que a nossa mãe, os nossos pais,
começar a nos conhecer no momento em que nós começamos a ser gerado. Quem aqui já foi fazer aquilo que as mães fazem? Quando nós fazemos, mamãe, ultrassom, amém. E aí, eu me lembro que eu fiz o ultrassom da minha filha, ela tinha 2 meses, eu já escutei o coração dela. Pá, 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 pá. Parecia um cavalo. E eu disse assim, o que é isso? O médico falou para mim, isso é o coração do seu bebê. Mas antes mesmo de nós sermos gerados no ventre, no útero da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia. Gente, isso é tremendo demais. Ele já sabia como seriam os seus cabelos, a cor que você teria. Ele já sabia se você seria alto ou baixo, se vocês teriam um estereotipo mais fortinho ou mais magrinho. Ele já nos conhecia. É por isso que o que acontece por aí, que a televisão tenta colocar a beleza da mulher, como se a mulher só fosse bela, se estivesse bem magrinha, toda na perfeição do mundo. Mas olhe para você, foi Deus, o autor da vida, que te criou. Não é a mídia que vai dizer o que é belo, é o autor da vida que está dizendo, foi eu quem fiz você. A Bíblia diz que Ele fez o homem e Ele se alegrou no que Ele fez. Ele se alegrou quando fez você. Você sabia que no nosso corpo há bilhões e bilhões de células? Deus se preocupou com isso. Deus se preocupa com a cor dos animais. Passarinho azul, passarinho verde, várias cores. Olha para o seu bracinho, olha para o seu braço. Tem bilhões e bilhões de células. Somente para formar você. Ele construiu a gente de uma forma grandiosa. A ciência até hoje não consegue entender como que isso tudo é formado. Por mais que a ciência estude, eles não conseguem entender por que essas células não difundem entre si. Mas há 3.000 anos atrás, o salmista Davi disse, ele declarou, isso é possível, porque foi o Criador quem fez. A onipresença, a onipotência, a onisciência são atributos que não são divididos com o homem. Por exemplo, a Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. E nós temos alguns atributos de Deus. Como a santidade, a Bíblia diz, sede santo como eu, Senhor, sou santo. Então isso quer dizer que Deus deseja que nós venhamos buscar a santidade. Agora a onipotência não. A onipresença não. A onisciência não. É só do Deus Criador, do autor da vida. É por isso que às vezes a pessoa sai de um hospital com um diagnóstico, vai para casa, se coloca de joelho, coloca a igreja para orar, e quando ela vê, ela está curada. Por quê? Porque é o autor da vida que rege a vida. É por isso que às vezes nós estamos passando por tantas situações que alguém chega para a gente, olha de longe e diz assim, meu Deus, como é que pode? Ele não entende, mas é o autor da vida que está cuidando de nós. É o autor, aquele que nos construiu, aquele que nos fez, aquele que tem um plano para cada uma de nós. E eu me lembrei de algo que aconteceu comigo há alguns tempo atrás. Eu não sei se todas vocês aqui
foram criadas num berço cristão. Vocês, porque tem os nossos irmãos, foram criados num berço cristão. Então, eu não fui criada. Eu aceitei Jesus com 23 anos de idade. Estou terminando. E eu me lembro que a minha mãe, ela fez o melhor por mim. Eu andava muito arrumadinha, e naquela época tinha a Maria Chiquinha. Não sei se vocês são dessa época. E minha mãe puxava de um lado, puxava do outro. Eu parecia aquela japonesa negra, de tanto que ela puxava. A gente andava limpinho, eu e meus irmãos arrumadinho, mas ela não tinha sabedoria para falar. E a gente não conhecia Jesus. Então ela lançava a palavra de maldição sem saber. Você é burra, você é isso, você é aquilo. E eu falava, mãe, eu vou ser professora. Ela dizia assim, ah, meu Deus, sei de quem. Burra desse jeito. E aí eu cresci assim, fui buscando, estudei. E então me formei, sou professora. Mas havia Amém. Mas havia um complexo em mim de inferioridade. Porque eu sempre ficava lá no nosso consciente, fica aquilo que nós ouvimos quando éramos criança. Você é isso, você é aquilo outro. Até que um dia eu estava em casa e resolvi fazer um exercício que eu aprendi para levantar a autoestima. Escreve 10 qualidades suas no papel. E eu comecei, eu me acho, eu sou isso e tal. Eu sou inteligente. E o Espírito Santo falou para mim, você é altruísta. Aí eu disse, eu não sou altruísta não, porque altruísta é a pessoa que vive para o outro. Comecei a questionar Deus. Fui para a sala, porque eu achei demais aquilo que o Espírito Santo estava falando para mim. Liguei a televisão para ver um canal evangélico e o pastor falou assim, hoje nós vamos falar sobre altruísmo. Aí eu falei, Deus quer falar comigo. E naquele dia eu entendi que altruísmo é você fazer aquilo que Deus chamou para você fazer em benefício do próximo. Deus nos deu talento. O Criador, minha irmã, meu irmão, Ele te deu talentos, Ele te deu dons. E naquele dia o Espírito Santo falou para mim, Manusa, não é o que você fez, não é o que você estudou, mas é o que eu sou na sua vida. Lá em Romanos, capítulo 11, se quiser colocar, versículo 33 e 36, que eu estou terminando. Para todas nós lermos juntas. Encontrou? Versículo... Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. 34. Pois dele, vamos lá? Por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Aquele versículo pulou no meu coração e eu falei, então, Senhor, eu entendi. Eu tenho que viver para realizar a sua vontade, não importa o que aconteça. Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer, minha irmã, que para Ele, por Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para todo sempre. Amém. O autor da vida te criou. O autor da vida tem te sustentado. O autor da vida tem te dado o ar que você respira. O autor da vida tem te dado condição de você se vestir. Então, viva por Ele e para Ele. A mulher de Deus não vive pelo que o mundo diz. Faz assim, faz desse jeito. Não, irmãos. A mulher de Deus vive pautada nessa palavra, porque ela sabe que ela foi criada por um propósito. Você foi
para um propósito. E o Senhor tem te sustentado pela sua mão. Você consegue dar um glória a Deus para o autor da vida? Você consegue ficar de pé nesta noite? Você consegue dizer para ele: Senhor, o apóstolo Paulo, depois que entendeu, disse: ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento. Quem é que pode aconselhar o nosso Deus? Ninguém. Quem é que pode saber mais do que o nosso Deus? Ninguém. Nós, mulheres e homens de Deus, nos rendemos à majestade e ao autor da nossa vida. Por isso, quando a ameaça vier sobre você, você vai dizer: quem está cuidando de mim é o autor da minha vida. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então não tem homem, não tem demônio que possa lançar uma sentença sobre você, porque o autor da vida está cuidando da sua história. Aplauda o autor da sua vida. Ele vive, ele reina. Fala uma palavra de amor para ele nesta noite. O pastor vai fazer o apelo. E se há alguém aqui nesta noite que ainda não teve um encontro com esse autor, não perca a oportunidade. Foi ele quem te gerou, foi ele quem te criou, e ele quer estar contigo até o fim dos seus dias. O Senhor seja louvado. Tu és o autor da nossa vida. Nós te amamos, Deus. Nós te adoramos nesta noite, em nome de Jesus. E eu agradeço a oportunidade.